Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é o Kokushibo, Rei Teórico, e hoje eu estou aqui em uma parceria com o DG Teorias, primeira parceria do canal. Passem no canal dele, link na descrição e no comentário fixado, partes anteriores no canal do DG Teorias. Espero que gostem. Todas as manhãs, ou todas as outras manhãs, quando ele escolhia passar no teste para morrer lutando contra Orochimaru, ou rir até ficar doente. Enquanto Gaara castrava Sasuke, Naruto acordava no mesmo velho e decadente lugar em que sempre viveu. No entanto, desde que começou a se dedicar à reforma da casa, ele acordava para criar um número cada vez maior de clones para trabalhar no local enquanto estava fora. Ultimamente, ele vinha criando cerca de 600 clones todas as manhãs só para consertar sua casa. Eles retiravam tudo, exceto as vigas de suporte dos andares superiores, e então iam trabalhar. Quando ele voltasse para o almoço, se ele voltasse para o almoço, a variedade era o tempero da vida. Afinal, seu apartamento cobriria 2 andares inteiros daquele prédio que antes estavam vazios. Ninguém queria morar muito perto do pirralho demônio, com sacadas internas abertas, galerias, móveis e pisos novos e personalizados, tudo limpo e brilhante, recém-pintado e com acessórios brilhantes. O lugar inteiro era um palácio. Claro, o distrito Oshia era simplesmente enorme, grande o suficiente para ser considerado uma vila, com suas próprias lojas e tudo mais. Mas agora tudo estava vazio. Seria um erro dizer que Naruto comprou. Na verdade, o Hokage deu a ele de graça, argumentando com o garoto em particular que ele não poderia compensar sua vida dura de outras maneiras, mas talvez isso pudesse ajudar muito a dar a ele um futuro melhor. Em público, ele não precisava dizer nada além de que aquelas terras eram suas para distribuir como quisesse, e ninguém mais as quis em todos os anos em que estiveram disponíveis. Então, como o primeiro Hokage fez, o terceiro fez uma concessão a eles, como ele tinha autoridade para fazer. E, desde que ele aprendeu como fazer o Hokage fazer isso por ele, Naruto fez isso frequentemente, porque depois de cada reinicialização, ele voltava para aquele mesmo velho mergulho sujo que ele sempre chamou de lar. Curiosamente, depois de fazer uma pequena pesquisa, ele sabia que o que agora era a Floresta da Morte já havia sido oferecido como um mesmo acordo a outro clã, que, no final, não havia escolhido se juntar à recém-emergente vila de Konoha, mas havia permanecido na Terra da Névoa, onde suas valiosas habilidades haviam sido destruídas quando aquele país se voltou contra e assassinou seus clãs portadores de linhagem. A terra, inicialmente mantida reservada para o caso de eles mudarem de ideia, passou a ter outros usos, como campo de treinamento de sobrevivência e área de testes. Mas tudo isso aconteceu mais tarde, quando ele estava pesquisando sobre o distrito e discutindo a história do lugar com Sarutobi. Desde que ele começou a entender, ele passaria algum tempo lá procurando enquanto ele se aprofundava cada vez mais nas antigas terras Uchiha. No momento, ele estava ocupado procurando por sua biblioteca de técnicas ninja roubadas. Não foi fácil de encontrar. Não é de surpreender, na verdade. O Hokage sem dúvida estava procurando por si mesmo, e enviou equipes para fazer o mesmo antes de fecharem tudo. A coleção de pergaminhos sobre técnicas roubadas deve representar um recurso incrível, se ao menos ninguém pudesse encontrá-lo, e Sasuke não estava falando. Talvez o bastardo tenha percebido que havia perdido e estivesse tentando descobrir uma maneira de recuperá-lo, depois de ter gasto parte do dinheiro. Não. Isso era realmente improvável. Qualquer coisa que Sasuke quisesse, ele conseguia, pois alguém estava disposto a dar a ele. Não, mais do que provável que ele estivesse apenas sendo um bastardo sobre isso, negando ajuda à vila porque ele podia. Também era possível que o bastardo tivesse esquecido onde estava. Afinal, ele era bem jovem quando saiu do lugar, e isso pode ter sido pego em toda a repressão geral que ele fez sobre o resto daquele trauma. Sasuke não era um garoto feliz e bem ajustado. Também era possível que o menino taciturno nunca tivesse sabido disso. Crianças tagarelam coisas sem querer. Então, se tudo era tão desesperadamente secreto, elas podem não ter contado ao garoto onde estava antes de todos morrerem, apenas entregando pergaminhos a ele conforme necessário. E se fosse esse o caso, Uchiha era orgulhoso demais para admitir.
De qualquer forma, sem mergulhar mais na mente do Uchiha, era um lugar nojento. O garoto Uzumaki passou várias redefinições inteiras depois de descobrir como fazer o Hokage lhe conceder essas propriedades, examinando-as e procurando por aqueles pergaminhos, apenas para ficar desapontado. Eles estavam realmente maravilhosamente bem escondidos. Mas então ele teve uma ideia. E ocorreu-lhe, enquanto ele pensava, que em algum lugar na propriedade Uchiha estava a biblioteca Uchiha, contendo quaisquer registros que eles fizeram de movimentos especiais e poderes ninja roubados ao longo de gerações inteiras de uso do Sharingan, que estava atualmente escondida de tal forma que, a menos que ele pudesse de alguma forma obter seu próprio Sharingan, a chave mais provável, era improvável que ele a encontrasse. Nunca, considerando quanto ele já havia procurado. Seus clones estavam no processo de desmantelar prédios, e se eles não tivessem encontrado fazendo isso, provavelmente não encontrariam de jeito nenhum. Embora houvesse muitos segredos comuns espalhados pelo lugar. Quem sabia que os Uchiha eram tão pervertidos? Havia pornografia presa em praticamente todas as paredes de todas as casas, escondida por quem sabe quem e por quais motivos. Embora ele estivesse aprendendo muito sobre armadilhas enquanto desmantelava os lugares, e o Uchiha tinha algumas diabólicas. Pena que a maioria não podia ser usada em condições de campo. Ainda assim, isso não foi uma perda total, pois o lembrou de algo. Ou seja, as técnicas de Sasuke não surgiram do nada. Ele conhecia alguns poderes especiais de Hanksei antes mesmo de se formar na Academia Ninja, o que também foi muito antes de ele ter seu Sharingan ativado. Então, sem Sharingan significava que ele não poderia simplesmente tê-los copiado, o que significava que ele os havia aprendido de algum lugar. Como era improvável que sua família o tivesse ensinado, visto que todos estavam mortos, e muito antes dos Uchiha começarem a usar essas técnicas, a resposta mais provável era que ele as havia aprendido em pergaminhos, talvez tirados daquela mesma biblioteca Uchiha. Então, o que um bastardo arrogante faria com um pergaminho detalhando um poder ninja secreto depois de saber o que ele poderia lhe mostrar? Ora, nada. Ele o deixaria onde quer que estivesse quando terminasse de usá-lo. Porque, veja bem, a arrogância faz as pessoas fazerem coisas assim. E especialmente no caso do Uchiha, onde as pessoas estavam se atropelando na ânsia de fazer coisas para ele ou dar coisas a ele. Ele não precisava ter cuidado com nada que tivesse. Existe uma palavra para isso, e ela se chama mimado, uma palavra que combinava perfeitamente com Sasuke. Ele era uma princesinha mimada perfeita. Todos em Konoha o amavam e davam a ele o que ele queria, enquanto ele fazia beicinho sobre não ser o suficiente ou bom o suficiente para ele. Então, imaginando que, a menos que Sasuke os desse quando não precisasse mais deles, e não achando isso provável, já que o Uchiha estava longe de ser generoso, Naruto sentiu que o lugar mais provável para aqueles pergaminhos serem abandonados era no apartamento do bastardo. Então ele invadiu a casa para procurá-lo, um dia, enquanto um clone estava fazendo o teste escrito para substituí-lo, para que ele pudesse ter certeza de que Sasuke não estava em casa, ou que voltaria lá por 1 hora ou mais. Esse era todo o tempo que o ladrão loiro precisaria para saquear a residência de seu rival, especialmente com uma dúzia de clones para ajudar. Ele poderia passar por cada centímetro para ter certeza de não perder nada. Eles encontraram o tesouro quase imediatamente. Não foi nem difícil. Em uma prateleira ao lado da mesa de jantar havia um daqueles pequenos organizadores com furos de favo de mel feitos para guardar pergaminhos. A maioria deles estava um pouco empoeirada, e vendo como Naruto sabia que seu companheiro de equipe tinha uma faxineira que estava triste, pois dizia que ele quase nunca os lia. O que, na verdade, condizia com o que ele esperava. Alguns desses pergaminhos estavam gastos, como se tivessem sido bem lidos. Pegando um para dar uma olhada, o ladrão loiro encontrou nele o básico de como usar o Sharingan para aqueles que tinham a linhagem, o que esperar da ativação e assim por diante, incluindo cuidado sobre seu uso, principalmente um aviso para ter cuidado com o nível de drenagem de chakra.
Nada terrivelmente difícil de entender, embora contivesse alguns detalhes que pessoas de fora do clã provavelmente achariam úteis, como o alcance limitado, incluído como parte de um cuidado de que qualquer coisa não vista claramente não poderia ser adequadamente prevista ou copiada. Então não era visão telescópica. Era bom saber disso. Se uma pessoa normal não conseguisse ver em detalhes suficientes para ler, o Sharingan não conseguiria copiá-lo. Se esse tipo de informação fosse disseminado, então todos que enfrentassem um desse clã fariam o que Zabuza fazia de se esconder na névoa ou no nevoeiro para caçar esses caras. Bem, nada ali que ele já não soubesse. Mas foi legal ver isso explicado em detalhes. Mais 2 desses pergaminhos mostravam os fundamentos de um estilo de luta, desenvolvido pelos Uchiha após uma geração, roubando o melhor que podiam ver. Nos poucos pergaminhos que ele tinha disponíveis, não era não muito diferente do estilo ensinado na academia, mas mostrava alguns movimentos que Sasuke havia usado que não eram ensinados a ninjas comuns. Provavelmente ele entrou em maiores detalhes em pergaminhos mais avançados, mas eles não estavam presentes, apenas o básico, provavelmente no que Sasuke estava trabalhando na época em que o clã morreu. O último dos pergaminhos lidos com frequência era de ouro maciço, no que dizia respeito a Naruto. Ele continha várias técnicas de fogo, as 2 que ele tinha visto seu rival usar, mais 4 outras. As últimas no pergaminho não tinham sido lidas tanto quanto as 2 primeiras, enquanto a última quase não tinha sido lida. Naruto colocou a mão no rosto e suspirou. De alguma forma, ele sempre imaginou isso. No fundo, o bastardo era tão preguiçoso quanto Kakashi. Quando algo ficava difícil, ele parava até de tentar. Talvez ter o Sharingan tenha te tornado estúpido, incapaz de ler. Mas não, isso não pode estar certo. Para deixar as partes iniciais deste pergaminho tão gastas, seu rival teria que ter estudado isso por anos. Ainda, ele não tinha dominado a coisa toda. Naruto não sabia sobre mais ninguém, mas ele teria usado todos os 6 movimentos especiais em um mês, no máximo. E isso foi antes mesmo de ele realmente saber ler. Provavelmente ele teria passado por eles em menos de uma semana, fritando-se várias vezes no processo de aprendi-los, mas ainda assim, ter tido tamanha riqueza e não devorá-la era inconcebível para o garoto vestido de laranja, cujo apetite por habilidades ninja era insaciável. E aquele pergaminho de fogo era apenas um entre muitos. O próximo pergaminho que Naruto puxou daquela prateleira era uma nova adição pela aparência, mas ainda com vários meses de idade. Mas quando ele o abriu, ele se explicou, porque no topo havia uma nota de Kakashi, dizendo que isso poderia ajudar Uchiha a se tornar um ninja melhor. Nele havia 3 técnicas de terra. Uma para fazer uma parede de terra brotar do chão para proteger você dos oponentes, e as 2 que Kakashi usou para derrotar Sasuke durante o teste Genin. Uma que permitia ao usuário se esconder no subsolo, mesmo se movendo uma curta distância pela terra, e a outra onde você arrastava sua vítima para dentro da terra até que apenas sua cabeça ficasse para fora. Pelo que parece, o professor deve ter dado isso a Sasuke logo após o teste, ou pelo menos nesse período, mas era novo em folha, nunca tinha sido aberto, muito menos lido. Naruto ficou ali, punhos cerrados e fumegantes. Como ele pôde? Como Sasuke pode ser tão perdulário? E Kakashi? Ele nunca se ofereceu para treinar seu aluno mais desesperado em algo útil. O loiro implorou e implorou por migalhas de atenção, por qualquer indício de treinamento, e ainda assim aqui ele derramou isso na linda cabeça do Uchiha. Mesmo quando ele não queria, no meio dessa confusão, uma lâmpada acendeu na cabeça de Naruto. Sempre foi assim entre eles. Kakashi o ignorava para favorecer Sasuke, enquanto Sasuke não trabalhava duro ou apreciava, foi isso. A única vez que Kakashi fez algo próximo de treinar alguém além de Sasuke foi naquele exercício de escalada e árvores. Sakura entendeu na hora, enquanto Naruto pressionou bastante, e o Uchiha só trabalhou nisso porque não queria que Naruto fizesse um movimento primeiro. Kakashi o estava usando como uma ferramenta para motivar o Uchiha que, pela aparência das coisas encontradas em seu quarto, não se esforçava para conseguir nada se pudesse evitar. Então por que ele não participou dessas competições mais vezes?
Provavelmente porque Sasuke pediu para ele não fazer. Kakashi nunca faria nada que Sasuke não quisesse. Ele o amava como um filho e não lhe negaria nada, incluindo ter seu rival retido, e Sasuke, suspiro, Sasuke praticamente definiu sua existência por ser melhor que Naruto. Não apenas melhor, deixando completamente na poeira. Quanto maior a lacuna entre suas habilidades, mais Uchiha se gabaria disso. Então é por isso que Kakashi não fez mais nenhuma daquelas disputas de corrida para aprender isso entre ele e o Uchiha, mesmo que isso tenha servido para motivar o bastardo taciturno. Afinal, sempre que Kakashi fazia os dois correrem para aprender uma técnica, eles ainda aprenderiam eventualmente. E Sasuke se sentiu melhor consigo mesmo quando Naruto não sabia de nada. Isso lhe deu uma oportunidade melhor de brilhar, afinal. Os bastardos. Pegando todos aqueles pergaminhos para que pudesse memorizá-los durante o resto do dia, e quem se importaria se o Uchiha os descobrisse desaparecidos? Eles estariam todos de volta no lugar após a reinicialização, de qualquer forma, e o Uchiha não se lembraria de nada disso. Naruto quase perdeu um que havia sido jogado no fundo como lixo. Dando uma olhada, Naruto descobriu que era um pergaminho com técnicas ninja muito pequenas, úteis em acampamentos. Mas rabiscado no topo, na letra de Sasuke da terceira série ou algo assim, estava "Não vai me ajudar a derrotar Itachi". Então, isso fez com que fosse lixo, não é? Naruto não pensou assim, e ele pegou aquele pergaminho junto com os outros para ir estudar o conteúdo deles. Diferente de certos Uchihas, ele não iria torcer o nariz para nenhuma chance de aumentar suas habilidades ou conhecimento. Ele ficava enojado que alguém pudesse chamar aquele tipo de pessoa patética de gênio. Ao sair, seus clones o pararam para ver uma descoberta que fizeram enquanto arrancavam tábuas do assoalho. Ei! Não importava se eles fossem pegos saqueando o lugar, pois tudo voltaria ao normal amanhã ou depois. Em um canto empoeirado, escondido sob o chão, havia uma caixa com o que deviam ser os tesouros de Sasuke. Ela continha uma katana ornamentada, um broche de joia de uma dama e uma pequena caixa com fotos de família. Como algumas dessas fotos mostravam seu pai com a espada e sua mãe usando o broche, as fotos tinham nomes nas costas. Foi fácil descobrir que eram todas relíquias de seus pais. Buracos foram cortados de algumas dessas fotos, onde, por um palpite, Itachi já foi retratado. Um nome rabiscado aqui ou ali confirmou isso. Esses tesouros não estavam exatamente escondidos em um lugar conveniente, mas também não foram deixados completamente sozinhos. Os pregos e buracos sobre a abertura no chão para alcançá-los mostravam sinais de terem sido abertos várias vezes antes. Então, suponho que o último Uchiha os convocava para olhar suas lembranças de família uma ou duas vezes por ano, ou sempre que sua melancolia começava a vacilar. Agindo em um pouco de vingança mesquinha, Naruto pegou os itens para ver quanto uma loja de penhores ofereceria por eles. Claro, armado com as informações da conta bancária do Uchiha, encontradas escondidas atrás de uma pintura na cozinha da suíte, ele não precisava de dinheiro extra, uma rápida metamorfose e saque de dinheiro forneceriam tudo que ele poderia querer dentro de suas modestas necessidades, ele tinha certeza. Mas era o espírito da coisa que contava. Sasuke tratava o que Naruto estimava como lixo, Naruto poderia fazer o mesmo em troca. E em aqueles pergaminhos roubados era um tesouro de altíssima qualidade para Naruto, que vinha desesperadamente buscando tal conhecimento há anos, mesmo que você não contasse todo o tempo pré-loop que ele passava o suficiente durante dias intermináveis e repetitivos, ele sentia que isso provavelmente era o suficiente. Até mesmo os pergaminhos que ele já havia aberto o surpreenderam com sua utilidade. Abrir todos eles revelou quase 30 técnicas, contando apenas aquelas que Naruto não conhecia, com uma média de 6 técnicas para cada um dos 5 elementos comuns, e a maioria desses pergaminhos nunca havia sido aberta. Nenhuma vez, até Naruto fazer isso agora mesmo. Na verdade, flutuando para fora de um deles estava uma nota, de quase 5 anos, convidando o Uchiha para um treinamento especial, escrita por um dos professores da academia.
Naruto não sabia se o homem tinha conseguido dar aulas particulares para Sasuke ou não, e esse estava longe de ser o único pergaminho sobre técnicas dado a Sasuke durante seus dias de academia. Havia pergaminhos nos 3 básicos com notas e detalhes escritos nas margens que o rapaz Uzumaki teve que tirar de Ebisu um pedaço de cada vez. Na verdade, Naruto franziu o seno, continuando a ler. Sim. Ebisu ainda não tinha ensinado tudo isso a ele. Havia algumas maneiras de ajustar essas técnicas que o Jonin especial nunca havia mencionado, como que os clones básicos não precisavam ser formados pelo próprio usuário, nem precisavam ser de humanos ou mesmo criaturas animadas. A nota contava a história de um caso especial quando uma ilusão de um cervo, assustado pela aproximação de um inimigo, convenceu um esquadrão de ninjas durante uma guerra que a vítima que eles estavam procurando não estava presente, senão ele teria assustado o cervo ele mesmo, quando ele era o único deitado, ferido sob um arbusto que havia criado o clone do cervo. E houve várias histórias de ninjas inimigos lutando para pegar armas caídas apenas para descobrir, quando suas mãos se fecharam sobre os punhos, que as armas óbvias que eles estavam procurando eram simples ilusões inúteis para eles. Transformação e troca de corpo foram colocadas em usos imaginativos similares, todos listados aqui como sugestões para uso Uchiha por professores generosos. E na maior parte, ele nunca sequer olhou para os pergaminhos. Na verdade, olhando as datas, Naruto teve que suprimir outra careta de desgosto, pois esses professores estavam tentando fazer Sasuke aprender os jutsus pelo menos um ano antes dos outros alunos serem apresentados a eles. Um gênio? Ah! Pode apostar. Quero dizer, olha o quão rápido ele aprendeu. Sei lá. Bem, sim, isso era fácil de fazer quando você tinha 1 ano de vantagem sobre todos os outros aprendendos. Sasuke teria que ter uma cabeça como um bloco de madeira para não tê-los aprendido rápido ou cedo. E de alguma forma Naruto não suspeitou que aqueles professores tinham desistido quando ele não leu seus pergaminhos. Todas as coisas de crédito extra que Naruto nunca foi convidado a aprender também estavam incluídas. Havia técnicas ensinadas como recompensas a alunos talentosos para a curta distância, furtividade básica e trabalho com fios, como formar etiquetas em armadilhas defensivas automaticamente acionadas por um inimigo cruzando o círculo e muito mais. Cintilação corporal, sim, tudo que ele conhecia, exceto o clone das sombras e suas próprias criações, havia sido dado aos Uchiha há muito tempo, a maioria delas com sugestões do mestre sobre como realmente usar as técnicas em seu potencial máximo. E, sim, os 3 exercícios básicos de controle de chakra estavam todos aqui, explicados em detalhes. Um deles foi até um presente de Kakashi. Naruto, o garoto teve que sufocar um suspiro e enxugar uma lágrima. Ele teria feito qualquer coisa por esse nível de apoio, mesmo por metade da assistência que o Uchiha recebeu. Mas então ele teve que sufocar uma risada miserável também, enquanto tudo isso se juntava. E o que Sasuke usou? Sasuke conhecia aproximadamente 2 técnicas, fora as básicas da academia. 2. Aqui nesses pergaminhos diante dele estavam listadas quase 30. Um Chunin ficaria feliz em ter esse tipo de arsenal de técnicas. E aqui Sasuke poderia ter tido isso como um aluno da academia. Se ao menos ele tivesse ouvido aqueles que o teriam ensinado de bom grado. Isso o fez querer chorar. Todo esse apoio, e o Uchiha nem queria. Ele certamente nunca chegaria perto de fazer o melhor uso dele. Ciúmes impotentes causaram dor física real em Naruto antes que ele a controlasse e se dominasse. Choramingar sobre o passado não resolveria seus problemas atuais. Foi o que o bastardo taciturno fez, e veja onde isso o levou. Ele poderia ter sido um Jonin agora, facilmente, se não estivesse sentindo pena de si mesmo e estivesse realmente disposto a trabalhar duro pelo que queria. Naruto não sabia qual era o problema de Sasuke, mas ele tinha certeza de que Navon iria compartilhá-lo. Essas técnicas estavam diante dele, e ele iria aprendê-las. Não. Ele iria dominar todas elas. Então ele veria o que mais poderia fazer com elas. Naruto riu quando o Anbu que o perseguia bateu de cara em uma parede de lama sólida que havia sido disfarçada por um véu para parecer uma continuação da rua normal. Sim, foi para rir.
Submergindo em uma poça, uma das várias formadas ao quebrar um barril de água, ele aprendeu com o erro dos irmãos demônios, ele deixou seus perseguidores passarem e então voltou pelo mesmo caminho que tinha vindo. De repente, tendo técnicas, Naruto sentiu a necessidade de usá-las, e você não conseguia melhores condições de batalha sem ameaça de morte real do que ter Anbu perseguindo você pela vila por ter usado uma técnica de muralha de estilo terra criativamente moldada para moldar um braço no monumento do Hokage para fazer o amado primeiro Hokage cutucar seu nariz. O rio de fluxo de terra para remodelar o rosto do segundo para que ele olhasse para seu próprio prêmio dourado com fascinação alegre, e o terceiro Hokage comendo sua própria meleca com um olhar de alegria pelo gosto dela. Ele até usou essas técnicas acima para dar as duas mãos ao quarto Hokage e afundar o rosto com a palma para baixo nelas, apesar das palhaçadas dos outros Hokages. Não, a vida não poderia ser melhor do que isso. A água subia dos banheiros para encharcar as kunoichi e adicioná-las à perseguição quando os Anbu não eram um desafio suficiente por si só. Rindo, Naruto saiu correndo desordenadamente, perseguido pela maioria das kunoichi do banheiro, que por sua vez fizeram com que a Anbu voltasse a segui-lo. Logo o grupo o encurralou, ou pelo menos foi o que pensaram, até que o garoto desapareceu com um suave pop e uma baforada de fumaça. Com as veias saltadas, eles saíram em busca do verdadeiro clone em meio a murmúrios furiosos sobre um clone das sombras, e Naruto, que havia usado uma simples troca de corpo para trocar de lugar com juntou-se à perseguição como apenas mais uma kunoichi furiosa, enquanto todos começaram a correr atrás de um segundo clone de Naruto. Um segundo depois, ele estava trocando de volta com uma cópia para deixar duas das moças que já foram professoras na academia submersas até o pescoço na terra da estrada, enquanto ele deixava outros clones rabiscando seus rostos e brincando com seus penteados. Quando o enorme grupo de perseguição retornou de sua falsa caçada, aquelas mulheres tinham penteados bizarros e estavam cobertas de rabiscos até o pescoço exposto. E dessa vez Naruto estava de volta entre elas, dessa vez disfarçado de Kakashi, e sugerindo que todas fossem vasculhar os campos de treinamento, onde Naruto havia armado várias armadilhas de torta. Sim, a vida realmente não poderia ser melhor do que isso. E depois de enganar a maioria da vila em um jogo de perseguição, Naruto estava pronto para testar suas técnicas em condições mais sérias. Ou seja, a de uma experiência de teste real. Sim, era hora de morrer enfrentando Orochimaru novamente. Entre os muitos pergaminhos dados de presente a Sasuke que o Uchiha nunca havia usado, estava um tratado sobre as artes de selamento, especificamente, sobre como criar suas próprias etiquetas explosivas. E, bem, isso estava implorando para ser usado. Agora Naruto não se enganava. Ele não era nem de longe um especialista em nenhuma de suas novas habilidades. Ele nem tinha conseguido fazer todas as 30 funcionarem ainda, mas já estava na hora de se soltar e se divertir um pouco. Mesmo, sim, atraindo os Naki-Sanmin para a incrível floresta explosiva de Doon. Vaa! Tudo falhou miseravelmente, é claro, mas isso foi o mais perto que ele chegou de realmente dar ao Sanmin algo próximo de um treino de verdade. Além disso, o exército de clones das sombras formando paredes de estilo terra para bloquear seus ataques, até que ele começou a usar técnicas de classificação mais alta capazes de quebrá-las, e outros usando bolas de fogo e grandes bolas de fogo para assá-lo, ou tentar fazer isso. Na verdade, tinha sido muito divertido orquestrar. Orochimaru tinha se soltado com alguns vencedores de verdade lá também. Aquela coisa de vento que ele tinha feito que praticamente nivelou tudo antes era legal, embora mesmo assim uma porção substancial de seus clones tivesse sobrevivido simplesmente recorrendo ao Jutsu Underground Move que Kakashi tinha usado neles em seu primeiro teste como Genin novato. Caramba! Eles até chegaram perto o suficiente para arranhar um dos clones de lama de Orochimaru. Naruto considerou isso uma grande conquista. Claro, eles nivelaram vários acres de floresta para fazer isso, mas ainda assim. Aquelas etiquetas explosivas foram úteis, afinal. Ele até pressionou o cara com força suficiente para ganhar o direito de ser espetado em sua espada. O Sanmin nunca se incomodou em puxá-la antes.
O genin se sentiu honrado por ter ganho o direito de morrer nela, já que isso marcava uma grande melhoria em seu nível de ameaça, por ter feito o Sanmin recorrer a ela. Não, era o tipo de coisa que ele queria repetir, depois de ter a chance de refinar mais completamente seu domínio daqueles jutsus e, possivelmente, aprender o resto do conteúdo da biblioteca particular de Sasuke. Afinal, se ele conseguia fazer tanto usando técnicas brutas, ele não conseguiria fazer melhor se as refinasse mais completamente? Era o tipo de coisa que ele precisava saber. E Naruto estava alto, andando nas nuvens. Ele finalmente tinha conseguido. Ele tinha aprendido algumas técnicas incríveis. Ok, ele ainda pode ser classificado como genin, mas ele se sentia mais plenamente um chunin a cada dia. Por quê? Bem, considere. Iruka era um chunin focado em aprendizado de livros, e agora Naruto era tão bem educado quanto, se não tivesse uma pequena vantagem sobre seu antigo professor. Então, dessa forma, ele estava qualificado para o novo posto. Suas habilidades médicas eram, melhor não mencioná-las. Mas mesmo que suas habilidades práticas fossem ruins, e estivessem apenas um pouco acima do nível da academia, ele ainda tinha alguma habilidade nesse departamento quando a maioria dos aspirantes a Chunin que ele conhecia não tinham. E não havia apenas suas práticas a serem consideradas. Sakura havia se formado na academia ninja com as maiores notas de teste do ano, e as piores das práticas, empatando quase exatamente no meio. E, bem, se o garoto Uzumaki pudesse avaliar tal teste em suas habilidades médicas agora, ele teria resultados semelhantes. Os acadêmicos estavam todos lá, mesmo que suas práticas não estivessem. Se ela tivesse classificado como genin para isso, então talvez ele merecesse o mesmo em suas habilidades médicas. Só não peça para ele consertar os ferimentos de ninguém. Mas isso ainda o tornava um genin efetivo em um talento onde a maioria classificaria um zero fixo. Nos selos, ele tinha etiquetas explosivas e pergaminhos de armazenamento, ambos pilares extremamente úteis daquela especialidade profissional, e mais do que a maioria de sua categoria poderia alcançar. Isso o lembrou. Ele teria que passar por Tenten mais tarde e ver se ele poderia lhe ensinar as tags explosivas. A mestra das armas de arremesso poderia ganhar uma adição útil ao seu arsenal se ele pudesse ensiná-la tão rápido, já que algumas tags portadoras de kunai misturadas entre suas barragens habituais poderiam adicionar um soco significativo ao seu estilo já mortal. Sobre artes marciais, certo, Chunin não era a nota que ele daria a si mesmo para aquele sendo apenas um genin novato de ponta em efeito. Havia muitos entre os esperançosos que eram melhores, mesmo que ele tivesse armas de arremesso no mesmo nível de treinamento, enquanto eles geralmente tinham apenas o básico da academia. Isso não era algo que ele poderia empurrar para cima agora, então ele não iria se preocupar em não estar melhor, já que ele atualmente não podia evitar. Pelo menos com sua cura rápida e resistência geral, ele não era tão fácil de ser derrotado. Claro, ele poderia ser derrotado, mas pelo menos ele poderia dar uma luta crível antes de cair. E embora houvesse mais fortes entre os esperançosos, também havia muitos mais fracos do que ele. Ilusões. Bem, embora ele não soubesse muitas, o que ele tinha ele usou, algumas bem efetivamente. Chame de outra habilidade de classificação genin. No entanto, com suas novas habilidades por ter lido os pergaminhos indesejados de Sasuke, ele se sentiu bem desavergonhado em proclamar suas habilidades de ninjutsu como as de um chunin sólido. Até mesmo um bastante flexível. O problema era que você somava muitas dessas habilidades de nível genin e você teria um ninja de nível chunin, já que os genin de verdade eram muitas vezes pateticamente especializados, tendo apenas uma ou duas habilidades de seu nível, não 6 ou 7. Certo, Naruto também não tinha 7 ainda. Apenas 4 no grau genin e 2 no chunin. Mas 2 eram o suficiente para entrar no grau, tendo conquistado, e ele não estava prestes a parar de adquirir especialidades. Havia, por exemplo, a extremamente útil e ainda negligenciada arte da furtividade. Uma habilidade inestimável para ninjas, e ainda assim, de alguma forma, deixada de fora de sua educação acadêmica. Estranho isso.
Isso fez você se perguntar por que eles o admitiram se estavam tão determinados a não ensiná-lo. Mas ainda assim, não adiantava chorar sobre o leite derramado. Havia um remédio para isso. Ele tinha acesso aos pergaminhos de Sasuke sempre que quisesse, e entre eles estavam os manuais de instruções para os cursos que ele havia perdido, stealth entre eles. Especialistas em furtividade eram altamente úteis para vilas ninjas, pois eram aqueles em quem você confiava para certas coisas que não confiava a outros ninjas. Um especialista em combate era útil para combater o inimigo, mas não tanto para cruzar suas linhas ou entregar mensagens de forma confiável. Além disso, a espionagem entrou nesse campo, o que fez os jovens se lembrarem do que Ibiki havia dito no final de inúmeros testes escritos até então. Esses exames não eram sobre ver que tipo de conhecimento eles tinham enfiado em suas cabeças. As questões do teste eram propositalmente difíceis demais para a maioria responder. Não, o primeiro teste do exame Chunin era sobre suas habilidades de coleta de informações. E, bem, essa era outra especialidade que Naruto vinha negligenciando. Bem, não mais. Espionar era algo que você simplesmente tinha que fazer às vezes, e se esse fosse o caso, ele seria bom nisso. Um Hokage não podia se dar ao luxo de fraquezas. E ele estava mais perto do que nunca. Foi um dia incrível para Naruto Uzumaki estar vivo. E acho que deveríamos nos separar, decidiu Sasuke. Um Naruto de cabeça para baixo desceu de cima dele, suspenso por fios que segurava nas mãos. E eu acho que essa é uma ideia péssima. Olhe para Sakura, você acha que há algum ninja nessa floresta que não poderia derrotá-la? Aliás, você também não é tão bom assim, figurão. Ele deu um sorriso insolente ao prodígio antes de se retirar em seus fios. Naruto. Sakura repreendeu, mas não conseguiu colocar nenhum sentimento real nisso, pois ele estava certo. Praticamente qualquer ninja que ela já conheceu poderia, como você aprendeu a trabalhar com fios. Ela exigiu. A risada insolente de Naruto foi sua resposta até que o garoto saiu das árvores e pousou em um galho acima dela, puxando um pergaminho de sua jaqueta para mostrá-lo a ela. Aqui. A técnica de enrolamento de cordas, uma das mais básicas das técnicas baseadas em fios. É útil para amarrar e restringir oponentes. Se você for bom o suficiente, pode até usar os fios para ajudar em seu próprio movimento balançando, fazendo rapel e, quando for bom o suficiente, acendendo. Kakashi usou isso uma vez em Sasuke quando ele era criança, e eu tenho aprendido ultimamente. Sakura pareceu humilhada com essa demonstração, pois ela sempre baseou sua confiança em suas habilidades ninja no fato de que ela sempre foi melhor que Naruto. Agora isso não parecia mais ser o caso. O sorriso de Naruto se alargou. Sasuke nem sequer notou o pergaminho de técnica, mas sim o seu próprio, tirado do apartamento do Uchiha e um maço de jornal descartado deixado enrolado em sua velha sobrecapa. E sim, Kakashi uma vez usou a técnica para conter Sasuke quando ele era um pirralho, para fazê-lo ouvir algo. E, como uma espécie de pedido de desculpas, enviou a ele o pergaminho com a técnica no dia seguinte, que o bastardo, ao que tudo indica, tinha orgulho demais para ler. Isso parecia ser um padrão entre eles. Para Naruto, no entanto, tinha sido uma porta de entrada para habilidades totalmente novas, e não desprezíveis. Quando Sasuke declarou com raiva que não conseguiria encontrar outro time para caçar com seus companheiros barulhentos por perto, e que eles poderiam muito bem acampar, Naruto estendeu fios de alerta e de viagem por todo lugar onde eles iriam ficar. O Uchiha estava ocupado fazendo beicinho. Ele provavelmente nunca perdoaria Naruto por ter salvado sua vida de Gaara usando um rio de fluxo de terra para transformar a areia de Gaara em lama no instante antes do demônio do deserto ter matado desordenadamente o orgulho e a alegria de Konoha. Ele até salvou as bolas de Sasuke, o que Naruto sentiu que estava sendo particularmente generoso em fazer. Não, ter resgatado Uchiha, literalmente, das garras da morte não lhe rendeu nada mais do que mais melancolia. Uchihas não precisam ser resgatados e Uchihas não querem ser resgatados, e o Uchiha tinha tudo sob controle o tempo todo, então por que você teve que interferir? Patético. O que aconteceu com a palestra de Kakashi sobre trabalho em equipe?
Ah, certo, só se aplicava a Naruto, que tinha que apoiar o favorito do professor, não importando o quanto ele fosse um pé no saco. A próxima repetição após a descoberta dos pergaminhos no apartamento de Sasuke teve Naruto ensinando Gaara como tirar o máximo de sangue e dor de um bastardo taciturno. Agora ele estava pensando que isso poderia acontecer novamente, em breve. Os olhos de Sakura se arregalaram em choque quando Naruto enviou mais de 100 clones sobre o acampamento para preparar a área imediata, alguns cavando fossos ou armando armadilhas de troncos caindo, o que ela podia pelo menos entender, enquanto outros escondiam pequenas etiquetas de papel por toda a zona. Seu queixo finalmente caiu escancarado quando o genin que ela sempre descartou como inútil fortificou toda a área com armadilhas e coisas que ela nem conseguia entender. Finalmente, quando o que ela imaginou ser o original pulou em um poço raso, porém largo, no centro deste labirinto de morte e levantou uma série de paredes de terra, então aplicou outra técnica que permitia controlar terra e pedra para moldar a coisa toda em uma cúpula, cuja aparência externa ele então criou para parecer simplesmente mais um afloramento rochoso, dos quais havia muitos nesta floresta. Ela se esgueirou até Sasuke, onde ele estava meditando. Sasuke, ela sussurrou, aterrorizada. Eu acho que esse pode não ser o nosso Naruto. Ele parece. Aek. A kunoichi foi jogada pelos cabelos e presa no chão, uma kunai segurada a 1 polegada de seu olho por um Naruto de rosto sombrio, que então imediatamente a soltou, embainhando a arma. Pronto. Se eu quisesse você morta, você estaria morta. E eu salvei Sasuke antes, o que significa que vocês dois me devem suas vidas. Agora calhe a boca e me deixe trabalhar. Se você soubesse alguma coisa sobre mim, saberia que tenho inimigos que me querem morta. Esta é uma oportunidade perfeita para eles, e não confio que eles a desperdiçarão. Então entre, o abrigo está construído. Você estará segura lá dentro, pelo menos eu acho. Naruto não conhece nenhum jutsu da terra. Sakura se afastou dele, tremendo. Naruto revirou os olhos. Ok, ele falhou feio naquele papel de agir como eu mesmo, mas sua atenção dificilmente estava neles, de qualquer forma. Eles dificilmente eram o problema. Não, ele podia dizer que algo importante viria persegui-los em breve, e nesta floresta, neste momento, algo importante significava Orochimaru. Isso significava que ele tinha que levar as vítimas para dentro e para se protegerem logo. Sim, eu sei. E você sabe por quê? Porque eu sei ler. Ele deu um tapa no rosto dela com as técnicas do pergaminho na terra e enquanto ela estava se atrapalhando com isso, agarrou seu braço e a forçou a marchar para a entrada escondida da casa-mata de pedra escondida que ele havia construído, mais 2 clones trazendo o Shia preso ao arame segundos depois. A entrada foi selada com um retumbante boom. Sentido por todos lá dentro, deixando-os em total escuridão, que foi iluminada um momento depois por uma bola de algo branco segurada pela mão erguida de Naruto. Um jutsu de acampamento, uma técnica de relâmpago muito pequena, usada para fornecer luz para ler, para que os ninjas pudessem ler notas, mapas ou coisas. Eu encontrei em um pergaminho que ganhei de Hinata, ele mentiu para Sakura antes que ela pudesse suspeitar mais dele. A kunoichi sentiu, ainda aterrorizada e não convencida. Naruto, o que Kakashi diz que é mais importante. Ela o testou. Trabalho em equipe, mas então ele vai e mostra que não acredita no que diz, deixando todos nós esperando por ele enquanto ele desperdiça horas todas as manhãs, uma ação que mostra que ele não tem respeito ou simpatia por nós. Alguns clones já tinham pegado pilhas de madeira e feito uma fogueira, que outro Naruto acendeu estalando os dedos para criar uma chama na ponta de uma delas, que ele então aplicou na madeira. Outra técnica de acampamento, explicou o original. Aqui está o pergaminho em que eles estão. Ele jogou isso para ela casualmente. Eles têm alguns realmente úteis. Aquele para ler se você já viu, e aquele para acender fogueiras e coisas do tipo. Há também um para condensar água do ar para encher sua cantina, um usando vento para apagar rastros atrás de você, outro vento para dispersar fumaça ou disfarçar aromas.
Então você tem uma técnica de terra para amolecer o solo para fazer uma almofada para dormir, que você pode reverter de manhã para eliminar vestígios do seu acampamento, outra técnica de terra para eliminar resíduos corporais, dispersando-os por uma ampla área de solo para que eles não possam ser usados para rastreá-lo também. O garoto deu de ombros descuidado. Eles são todos muito pequenos, mas tornam a vida na natureza mais segura e confortável. No entanto, se você fosse aprender eu escolheria o de água que permite que você lave roupas ou pratos, ou tome um banho se você não se importar com uma esfregada forte com água fria. Se ficarmos aqui por alguns dias, você vai precisar. Ouviu-se um estrondo retumbante do lado de fora que não foi causado por nenhuma das cópias de Naruto, e ele olhou para as paredes. Mas acho que não teremos tempo. Uma cobra gigante caiu sobre o pequeno abrigo escondido de Naruto com a força de um trem de carga, e a cobra parecia muito com ele em termos de tamanho. Orochimaru notou a extensa rede de armadilhas e se divertiu. Ela mostrou alguma engenhosidade e, pelo que seu espião Kabuto lhe disse, era Uchiha o único artista real neste time. Então, os Uchiha tinham fortificado toda essa área. Interessante. Mas não era preocupação do Sannin, e enquanto ele poderia ter disparado pela rede ileso, era mais divertido bater na porta deles, por assim dizer, com uma grande cobra para dar o tom para todo esse encontro. A equipe Genin saiu correndo em desordem enquanto seu domo desmoronou, e o laranja formou um selo, criando 100 clones. Também interessante. Bem, melhor continuar com o teste. Ele tinha que ver se seu novo corpo escolhido valia seu tempo para ocupar. Técnica do sudário nebuloso. Naruto gritou alto, formando os selos antes que a área fosse coberta por uma névoa densa e pesada. Ok, ele podia ser ouvido instruindo seus companheiros de equipe. Só não saiam da névoa e ele terá problemas para nos encontrar. Fiquem juntos. Não, houve um estrondo quando um dos grupos caiu em uma armadilha preparada. Ai! Não se preocupe com eles. A voz do loiro gritou urgentemente. Siga o plano. Temos que. Sua voz sumiu de medo quando Orochimaru surgiu da névoa diante deles. Cucucucucu, indo embora tão cedo? O Genin vestido de laranja sacou uma kunai e atirou no Sannin, mas ela saiu do alvo. Orochimaru pegou a arma com sua língua incrivelmente longa antes que ela tivesse a chance de passar por ele sem causar danos. E o verdadeiro time 7 estava correndo por um túnel subterrâneo a uma velocidade máxima, 2 clones carregando cada membro, enquanto Sasuke e Sakura estavam amarrados em fios para que não pudessem lutar muito. Todos eles deixaram o abrigo de pedra juntos, mas o loiro os disfarçou como suas cópias enquanto convocava seus clones, enquanto 3 de seus clones assumiram seus lugares e aparências para personificar o time. Por quê? Porque túneis de fuga do abrigo subterrâneo eram óbvios demais. Ele já havia tentado isso antes, e nunca funcionava, nem mesmo quando ele tinha uma dúzia deles. Mas não, tiros de uma dessas armadilhas e depois caía dentro delas chegando alto. Para onde você está nos levando? Sakura gritou através da mordaça. Mais 10 segundos para a distância mínima de segurança, disse Naruto, quase para si mesmo. O quê? Seu corpo arqueou e ela gritou. Fique quieto. Ele sibilou. Lá atrás meus clones estão enfrentando Orochimaru. O Sannin Cobra. Ele está aqui para roubar os olhos do seu Uchiha Taciturno. Agora se você quer ajudá-lo, por todos os meios, continue gritando. Eu vou ter que cortar sua garganta para que você não o atraia para nós. Sakura ficou branca e imóvel de medo, não acreditando no primeiro, mas assustada com o segundo. Ela não acreditava que esse era Naruto. Ele nunca falaria daquele jeito com ela. E isso significava que ele poderia ser qualquer um, que poderia fazer qualquer coisa. Não, a Kunoichi ficou realmente muito quieta e imóvel. Naruto estava balançando a cabeça. Sério, entrando nisso, nem ele nem Sakura tinham as habilidades para fazer esse teste. Ele se perguntou o que Kakashi estava pensando, até que pensou em Sasuke. Provavelmente era apenas uma tentativa de elevá-lo o mais rápido possível. O Jonin Sensei do time 7 estava sempre bajulando Uchiha. Provavelmente não importava para ele que os outros dois estivessem tão fora de si a ponto de quase garantirem a morte.
Era uma oportunidade de promover Sasuke. Distraidamente, ele apenas continuou resmungando em volume baixo para responder mais completamente à pergunta anterior dela. Lá atrás meus clones estão fazendo um trabalho brilhante de diminuir as expectativas dele antes que ele jogue em tudo que tem nele. Se ao menos tivéssemos mais tempo. Para que você precisa de tempo? Você já nos tem. Sasuke choramingou. Porque essa não era a técnica Mist Shroud. Naruto o instruiu. Na verdade, era Mist Waltz, um movimento que cobre uma área com um gás inflamável que explode quando tocado por chamas. E há o suficiente lá atrás para achatar uma área ampla e desmoronar nossos túneis. E Orochimaru estendeu sua língua longa e flexível para agarrar a arma mal arremessada antes que ela passasse. Então seus globos oculares se cruzaram quando a carga elétrica relâmpago contida na lâmina o atingiu, e o inferno se abriu de uma vez. Clones parados perto tocaram fios, alguns produzindo chamas, outros produzindo raios, todos os quais atravessaram aquelas linhas, prendendo toda a área de acampamento em uma explosão massiva, enquanto a enorme bola de gás detonava, somando-se às explosões de centenas de técnicas de gatilho detonando simultaneamente, e aos grupos pré-arranjados de etiquetas explosivas. Aquela parte da floresta vaporizou em uma bola de fogo colossal, enquanto os nervos de Orochimaru ainda estavam à flor da pele por causa do jutsu de relâmpago armazenado na kunai que desceu por sua língua. O chão realmente saltou e se dobrou sob a força daquele golpe. Mas aquela explosão serviu apenas como uma prequela para o evento principal, já que milhares de clones emergiram de onde estavam escondidos sob o chão em um amplo círculo ao redor do acampamento, a uma distância cuidadosamente calculada para sobreviver à explosão massiva. Por toda a floresta, pares de clones ocultos de Naruto acordaram. Ambos ficaram em posição de sentido, um transformado em uma velha sirene de ataque aéreo que ele tinha visto nas profundezas antigas e insondáveis do museu de Konoha, e o outro começou a girar a manivela, levantando um alarme alto e inconfundível, enquanto falava por um microfone para gritar um significado para a mensagem de alerta. Atenção! Emergência! Todas as equipes Genin devem evacuar a área de teste imediatamente. Um ninja desaparecido classe S entrou na zona e começou a atacar os alunos. Todas as equipes Genin são instruídas a recuar até que os reforços cheguem. Considerando que havia centenas de equipes de alarme como essa, o alarme começou a soar em alto volume por toda a floresta ao mesmo tempo. Então eles começaram a repetir. O corpo de Orochimaru saiu ferido, mas não gravemente ferido, da bola de fogo em expansão, apenas para cair diretamente no colo dos clones que estavam esperando por ele, seus pés grudando no galho em que ele pousou enquanto eles o atingiam com tudo o que tinham. Uma dúzia de diferentes fluxos de projeção de chamas do dragão o atingiram de uma só vez, com raios vindos de todas as direções ao longo dos fios e pelo ar. Como o garoto sabia onde estaria? O Sannin da cobra cintilou mais 2 vezes, cada vez recebendo os mesmos ataques instantâneos ao chegar, antes de limpar a área ao seu redor com uma técnica de massa e área ampla e chamar Manda, o chefe das invocações da cobra. Multidões de Naruto vieram correndo em sua direção, cada um empunhando chicotes gêmeos compostos de raios sólidos. Outros avançaram acima de suas cabeças girando fios como aranhas loucas e dementes, tentando capturar ou liderar outros ataques contra ele. Enquanto em outros lugares, centenas de Narutos em pé em galhos de árvores puxaram seus arcos e soltaram uma saraivada de flechas, cada um sendo guiado para rastrear e seguir seu alvo por mais fios. Multiplicando-se com seus próprios clones, Orochimaru começou a contra-atacar. Grandes explosões e ventos cortantes cortavam a onda laranja, mas alguns sempre sobreviviam e rajadas de armas arremessadas retornavam sobre as cabeças dos lutadores de ataque corpo a corpo que usavam jutsus. Ele levantou os braços, passando rapidamente pelos selos de mão, e o chão se levantou e começou a transformar a força de assalto em ruínas. Então o chão virou lama sob seus próprios pés, ao mesmo tempo em que uma tremenda força cortante de vento veio correndo em sua direção. Orochimaru piscou, colocando-se no que ele pensava ser uma distância segura do campo de batalha, apenas para ser pego ao chegar por um chicote de relâmpago envolvendo sua mão direita e cortando-a.
Então a árvore em que ele estava explodiu, já preparada com 100 etiquetas explosivas. Com o canto do olho, Orochimaru avistou Nanda, sua invocação-chefe, pego em um tornado, sendo cortado pelos ventos e atacado com uma saraivada de raios sustentada por quase 600 Narutos parados no chão, mantendo esse braço do ataque. Realmente ferido, o Sannin fez uma careta selvagem antes de trocar de pele, no processo, curar todos os ferimentos acumulados, restaurando sua mão. Então ele desembainhou sua espada. Os clones começaram a morrer a centenas e milhares. Antes que fossem completamente cortados pela metade, no entanto, através da chuva de kunai e flechas, uma rede de fios de nevasca e uma barragem constante de todos os 5 elementos de todos os lados ao mesmo tempo, o Sannin ouviu um barulho tremendo e viu uma árvore enorme caindo sobre ele, dezenas de genins vestidos de laranja empoleirados em seus galhos enquanto animavam todo o gigante da floresta como uma marionete enorme. Então um segundo, um terceiro e um quarto gigante da floresta surgiram da névoa de explosões, todos controlados por clones de Naruto empoleirados sobre eles. Kankuro foi muito prestativo, conversando sobre sua profissão, e deixou seu público aprender muito mais do que ele provavelmente consideraria sensato se soubesse que estava fazendo tanto disso. O chão estremeceu e balançou quando um gigante da floresta de 60 metros de altura deu um soco na cabeça do Sannin Cobra. Ao reaparecer em outra parte do campo de batalha, onde 2 de seus clones de lama haviam se transformado segundos antes em alfinetes sob a saraivada de flechas guiadas, Orochimaru teve que admitir que estava realmente impressionado. Isso foi antes da árvore em que ele estava a explodir novamente. E todos em Konoha olharam para cima para ver a torre de destruição ardente quando aquela armadilha inicial disparou. Então a floresta escura, negra à noite, iluminou-se com flecha após flash de técnicas disparando sobre uma ampla área. Árvores começaram a explodir, uma a cada poucos segundos, iluminando como tochas brilhantes. Não havia uma partida de genin ali. Algo estava errado, pois parecia mais uma guerra shinobi completa. Sacudido da cama, o Hokage correu até sua bola de cristal e, quando olhou para dentro, viu o rosto de seu amiguinho vestido de laranja lutando contra seu antigo aluno Orochimaru na floresta. Ele partiu para liderar uma coluna de reforços de socorro imediatamente, com centenas de Jonin e Chunin correndo à frente ou se formando atrás dele enquanto os genin regulares da cidade corriam para seus postos de guarda e estações de socorro. Jiraiya silenciosamente se juntou ao grupo que liderava o contra-ataque. Eles não estavam muito longe quando a voz sobre as sirenes começou a fazer sentido. Atenção! Emergência! Todas as equipes genin devem evacuar imediatamente. Orochimaru entrou na floresta. Por favor, recuem até que os reforços cheguem. Com o rosto sombrio, o ninja fluiu para a floresta em chamas em direção ao centro da comoção, onde uma árvore gigante em chamas caiu e se espatifou, envolta em chamas, no chão, enquanto outra árvore atrás dela explodiu, visível mesmo a vários quilômetros de distância, assim como a serpente retorcida presa em um tornado. Aquela cobra era toda a confirmação que qualquer um, mesmo vagamente informado, precisava. Agora com o rosto sombrio, Jiraiya parou o tempo suficiente para invocar Gamabunta, seu próprio chefe, antes de correr à frente do grupo. A convocação normalmente recalcitrante não fez nenhuma objeção ao perceber o alcance da destruição que havia sido solicitada. E Naruto se arrastou dolorosamente para fora da lama no momento em que a caixa de alarme local foi silenciada com um terrível squawk de equipamentos abusados e presumivelmente destruídos, quase certamente acompanhados pelos clones operadores. O túnel deles havia desabado, mas um rápido jutsu de underground móvel os havia salvado. No entanto, isso não havia tornado a salvação agradável. A área era uma cena do inferno, árvores em chamas ao redor deles. Fumaça enchia o ar e cacos de explosões próximas cobriam o chão enquanto chuvas de brasas queimando caíam para cobrir a superfície quebrada e coberta de cinzas.
O ar estava quente e pesado, então Naruto transformou 3 de seus clones de escolta em cavalos, empilhando sua equipe em suas costas, sob ilusões de precaução. Como ninjas de Konoha completamente alheios, eles saíram correndo o mais rápido que podiam em direção às fronteiras ao redor da floresta. Os cavalos morreriam sufocados por essa névoa esfumaçada em pouco tempo, mas isso pouparia os pulmões de sua própria equipe se não fossem forçados a respirar em grandes golfadas, como precisariam se fossem eles que estivessem correndo. Na verdade, eles eram apenas mais um time genin anônimo entre muitos outros que estavam escapando. Eles saíram quase 800 metros da zona de destruição antes que Orochimaru tivesse acabado com seus clones o suficiente para começar a olhar ao redor, e viram o time correndo propositalmente para longe. Eles não eram os únicos montados, outra equipe estava correndo montada em doninhas, mas eles tinham uma motivação e determinação incomuns para ganhar velocidade, o que chamou a atenção do ninja veterano. Quando ele apareceu na frente deles, no entanto, o garoto no cavalo da frente formou um selo e outros 4.000 clones condenáveis apareceram. O pior foi que metade deles se transformou e começou a correr para todos os lados. Invocando uma quantidade enorme de chakra, Orochimaru convocou meia dúzia de suas maiores cobras e as colocou para lutar contra a horda interminável. A área começou a ficar embaçada e ele imediatamente desapareceu antes que tudo explodisse em uma grande bola de fogo em forma de cogumelo, apenas para ser recebido por armas de arremesso em fios, flechas guiadas e clones homicidas lançando dezenas e centenas de técnicas de raios, fogo, terra, vento e água. Mas a seleção era ruim e, sabendo o que eles usavam, ele começou a combatê-los com muito mais eficácia, conservando seu chakra e se distraindo menos. Pronto. Das hordas de clones que se transformaram, recuaram, então se transformaram e atacaram novamente. Apenas algumas equipes continuaram correndo, mas ele conseguiu identificar as que tinham mais probabilidades de ser as verdadeiras presas. Não foi sua primeira, segunda ou mesmo terceira tentativa de adivinhar qual estava correto. No entanto, ele logo fez uma interceptação bem-sucedida, eliminando todos os outros, um de cada vez. Já havia passado da hora de jogar. Orochimaru estava ficando progressivamente mais chateado, e agora ele estava completamente bravo. Tudo isso começou como um simples teste das habilidades do Uchiha, e ele ainda não tinha visto o genin que ele tinha vindo tras dar um soco sequer. O tempo todo tinha sido esse enxame laranja interrompendo seus planos, enquanto seus companheiros de equipe eram carregados como carga para a segurança. Neste ponto, Sarutobi não poderia deixar de ser avisado de sua presença e seus planos. Então não havia mais nada a fazer a não ser capturar o garoto Uchiha e sair da cidade às pressas, esperando que os preciosos olhos do Sharingan fossem o suficiente para compensar quaisquer fraquezas que estivessem no próprio corpo. Investindo contra o obstáculo laranja em seus planos, Orochimaru só conseguiu cravar o cabo de sua preciosa lâmina profundamente em um tronco atarracado com o qual o garoto havia trocado, sem nem mesmo um lampejo de antecedência para avisar sobre a técnica. O garoto era espantosamente bom, e em melhores circunstâncias o Sannin teria se sentido satisfeito em perverter o jovem para se juntar à sua própria aldeia. Mas agora, era hora de ele morrer. E Naruto sabia muito bem que tinha uma quantidade ridícula de chakra. Era enorme mesmo antes de começar as reinicializações, e só cresceu conforme ele ganhou conhecimento. Além disso, o que ele tinha parecia ainda maior conforme seu controle se expande a ponto de ele não desperdiçar tanto aquela energia preciosa. Ainda assim, tendo lutado com Orochimaru antes, ele sabia que tinha seus limites, e o garoto estava chegando bem perto deles agora. Não demoraria muito para que o Sannin afundasse sua espada em seu peito novamente. Mas então ele ouviu uma voz que gelou seu sangue, gritando de medo, não por ela, mas por ele mesmo. Naruto. Quase antes que ele percebesse, Rock Lee, com todos os 5 portões celestiais que ele conseguia abrir, jogou-os para longe e atingiu a lateral do Sannin e começou a bater nele até matá-lo. Os olhos de Naruto se voltaram para onde eles de alguma forma haviam alcançado outros times de Konoha que estavam escapando, e viram Hinata ali olhando para ele com olhos arregalados e temerosos.
logo antes de Orochimaru limpar a área com outra daquelas técnicas devastadoras de grande área. Você matou o Hinata. As veias saltaram na testa de Naruto e seus dentes ficaram cerrados enquanto uma aura de energia vermelha girava ao redor dele. Lee ainda estava pressionando o ataque, atacando Orochimaru violentamente, já que o Sannin Cobra havia subestimado o genin despretensioso até que o artista marcial se aproximou de alcances mortais, e não desistiu um segundo desde então. Dezenas de técnicas foram tentadas pelo Sannin, a maioria das quais foi interrompida de forma bastante rude quando o garoto vestido de verde o golpeou com força suficiente, de ângulos suficientes, para fazê-lo girar como uma bola de pinball, apenas para ser recebido e golpeado novamente pelo genin perigosamente supercarregado. Mas Naruto não estava vendo nada disso. Hinata estava morta por Orochimaru. Ele tinha aprendido a aceitar, até mesmo a encontrar humor nas mortes de seus próprios companheiros de equipe, mas Hinata era especial. Hinata nunca mais deve morrer. O garoto já estava no esgoto de sua mente, notando que a água havia drenado para onde agora eram apenas túneis úmidos. Mas ele não se importou. Ele correu até ficar diante da gaiola da raposa e gritou para seu prisioneiro: "Você! Sim, você! Você jura destruir meus inimigos. Vingar o assassinato de Hinata e perseguir Orochimaru não importa onde ele vá ou tente se esconder. Por que eu deveria?" Veio a resposta zombeteira do demônio. Com um olhar raivoso, Naruto se inclinou para perto das barras, colocando a mão no frágil selo de papel que mantinha a porta trancada. "Porque se você fizer isso, então eu vou conseguir fazer isso." "Sim." O demônio concordou instantaneamente. "Eu juro." E então Naruto arrancou o selo de papel. Lá fora, onde Orochimaru tinha acabado de acabar com Lee, tendo sobrevivido por pouco à agressão do garoto, além de tudo que havia sido feito a ele anteriormente, o corpo do garoto loiro ondulou e inchou, mudando conforme crescia e se transformava na raposa demônio de 9 caudas, que rugiu quando finalmente se libertou. Orochimaru molhou-se. Foi então que uma bomba nuclear explodiu na Floresta da Morte enquanto a besta demoníaca liberava todo o seu poder. E Naruto bocejou e rolou na cama, sentando-se para esfregar os olhos. Bem, essa era uma experiência que ele não tinha a intenção de repetir tão cedo. Pisando em Konoha depois de comer o terceiro Hokage, preso em sua própria mente todo esse tempo, observando como um mero passageiro enquanto a raposa demônio usava seu corpo. Ele parou de repente ao entrar no banheiro e percebeu que havia adquirido um conjunto de acessórios de raposa, um par de orelhas de raposa vermelha e uma cauda balançando suavemente para trás, enquanto seus bigodes se destacavam como pelos rígidos em vez das linhas faciais que sempre foram antes. Bem, isso de novo algum dia. De jeito nenhum. O garoto gritou de repente. "Não. Você não devia comer meus amigos. O que você esperava?" A voz do demônio zombou em resposta. "Isso nunca foi parte do nosso acordo. Apenas destruir seus inimigos, não preservar seus amigos. Além disso, sua companheira já estava morta de qualquer maneira. Você se lembra daquela parte sobre vingar o assassinato dela? Eu não fiz um trabalho excelente?" A voz do demônio se transformou em risada.